Dia 4 de outubro comemora-se o dia de São Francisco de Assis, que é conhecido como o padroeiro dos pobres, dos doentes, dos animais e da lavoura. Por isso, viemos conversar com o padre Fernando para saber mais detalhes a respeito do assunto. Padre Fernando, o senhor poderia explicar para a gente quem foi São Francisco de Assis? Bem, São Francisco de Assis representa um santo que é um dos mais conhecidos da história da Igreja. São Francisco viveu no século XII para XIII, em Assis, na Itália. Daí o nome São Francisco de Assis. Ele era um jovem, como todos os jovens daquela época, que vivia uma vida assim, gostava muito de festas, de participar da vida da sociedade daquele tempo. Era um jovem assim muito dado à folia, às festas. E um belo dia, ele sempre tinha uma certa simpatia pelos pobres, tinha muita dedicação às pessoas. Mas ele era um jovem revolucionário, um jovem inconstante. E um belo dia ele se caiu em si. Ele era filho de pais que tinham comércio de tecidos. E ele caiu em si e se deu conta de que a pobreza era a dama da qual ele deveria se enamorar. E foi daí que ele começou a perceber que era chamado a viver a pobreza extrema. Naquele tempo havia muitos leprosários na região, muitos leprosos. E ele começou a visitá-los, e visitando esses leprosos, ele descobriu que a dama, a pobreza, era o significado mais profundo da sua vida. Então foi um santo que viveu a experiência de ser radicalmente dado às pessoas. Então ele é o santo da ternura, como é conhecido, e do vigor. Ternura porque ele teve muito carinho, muito afeto às pessoas, aos pobres, e enfrentando inclusive a adversidade de sua família, de seus amigos, ele começou a fundar seguidores, começaram a segui-lo, e ele se dedicou totalmente então à pobreza. Nesse sentido, ele teve uma experiência muito radical com os leprosos. E depois, quando ele começou a distribuir a sua fraternidade, começou a se tornar conhecido, ele se tornou uma pessoa da qual surgiram muitos seguidores. E aí começou a Ordem de São Francisco. Hoje são os franciscanos, diversas ordens que eles têm. Mas basicamente ele foi um santo que teve muito dado à união com Deus. Tanto é que no fim da vida dele ele teve as chagas de Cristo nas próprias mãos e nos pés. Então ele teve assim uma experiência profunda, radical de Deus. E essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, essa profunda comunhão com Deus, na ternura, ele teve também comunhão com a natureza, com as coisas. Daí ele é conhecido como o santo da natureza, o santo da ecologia. Aí é conhecido como o protetor dos animais. Daí o costume de dar a bênção aos animais. E por isso, então, ele é um santo que é considerado, assim, o santo moderno, atual, porque ele viveu em radicalidade a pobreza. E a pobreza de Jesus, basicamente. Ele queria se tornar muito íntimo a Jesus pobre. Era uma época que a igreja tinha um grande esplendor de riquezas, de pomposidade dos papas, dos reis, e ele viveu a pobreza radical. E o vigor também, que eu dizia, ternura e vigor porque ele foi um santo que se deu totalmente, se deu na pobreza radical. Então ele é um santo assim que nos dá muito, hoje em dia, falando da ecologia, falando do aquecimento global, é um santo que nos lembra exatamente essa comunhão que o homem deve ter com a natureza, a partir de uma experiência de Deus. É bastante difundida a oração de São Francisco de Assis, né, Padre Fernando? O senhor poderia falar para a gente um pouquinho dessa oração e em que condições ela foi criada? Olha, nós temos 2 cantos que são atribuídos a São Francisco. Primeiro é o canto de São Francisco, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde ele pede que, onde houver ódio, que ele leve a fé, onde houver tristeza, que ele leve a alegria. Então ele pede a Deus que seja um instrumento da paz.
no mundo. E tem um outro canto que é chamado Canto das Criaturas, que ele compôs já no fim da vida dele. Até hoje temos uma placa lá na igreja de São Damião, onde seria o local onde ele compôs esse Cântico das Criaturas, onde ele exalta o irmão natureza, o irmão vento, o irmão sol, o irmão lua, a irmã água, inclusive a irmã morte. E é incrível que quando ele compôs esse canto, ele estava já cego e muito abatido, muito doente já. E é nesse contexto que ele compôs o Cântico das Criaturas, onde ele se coloca em profunda comunhão com a natureza. Mas ele estava fazendo uma profunda experiência de Deus nessas alturas. E ele se sente, embora cego, em comunhão com a natureza, em comunhão com o mundo, em comunhão com o sol, com a lua. Inclusive chama a morte de irmã, né, no sentido assim de se colocar todo em comunhão com a criatura, com o ser criado. Então é muito bonito. Até hoje tem uma placa lá que dá para o pôr do sol, o nascer do sol. E inclusive dá para uma saída que tem um jardim. E ele teria composto, então, olhando para aquele jardim, olhando não, porque ele já estava cego, mas enfim, sentindo a brisa mansa daquela manhã, ele teria composto o Cântico das Criaturas. Então é um homem que cantou a natureza, que cantou a poesia. E principalmente também, é bom lembrar, foi um grande companheiro de Santa Clara, que também foi uma menina que deixou tudo como ele para se unir, fundadora das Irmãs Clarissas hoje. Foi uma vida de bastante devoção, pelo pouquinho que o senhor está contando para a gente, né, padre? Talvez seja por isso que ele seja uma figura tão popular. Inclusive, existem regiões do Brasil, no Nordeste principalmente, que ele é mais conhecido, dizem os historiadores, que ele é mais conhecido que Jesus Cristo. É o santo que mais, inclusive, ele ultrapassou as fronteiras da igreja. Ele é um santo conhecido por toda a humanidade. E a devoção a ele se deve muito mais assim a essa maneira de ser, de jovialidade, de candura, de participação e de profunda vivência da experiência de Deus. Inclusive tem em Assis, tem algumas regiões lá que eu estive visitando e subi o monte que está perto da cidade, onde ele costumava se retirar durante 40 dias, 50 dias sozinho no meio da floresta. Muito bonito, nas cavernas, onde eles passavam em oração. Então é um santo que viveu profunda experiência de Deus, e essa experiência de Deus fez que entrasse em comunhão com toda a criatura. Então não é que ele foi um santo assim, ligado à natureza pela natureza, mas foi ligado à natureza por vê-la como instrumento e criatura de Deus. Então a função dele é a experiência de Deus que ele viveu. Seria interessante que as pessoas aproveitassem não só esse dia, né, mas digamos um ponto inicial, essa data, para refletir a respeito de tudo que Deus dá para a gente, né, a natureza, o sol, e está preservando tudo isso e está valorizando, né? Porque tem muita gente que hoje em dia não valoriza nada, só quer pensar no dinheiro. Então, quem sabe um pontapé inicial, né, padre? Penso que pode nos ajudar a refletir, São Francisco, que o homem sempre olhou a natureza como algo que tem que ser explorado, algo que devo tirar o máximo possível para o meu proveito. E São Francisco nos mostra que a natureza, o ser humano, é um ser de comunhão com a natureza. Não está apenas acima da natureza, mas ele é um habitante na natureza. Como dizem até os indígenas, os povos primitivos, o homem não é dono da natureza. A natureza que é a mãe do homem, a mãe terra. Inclusive existe uma tribo de índios cujo cacique, lá no Mato Grosso, tempos atrás, eu fiquei sabendo, me contaram de uma pessoa que esteve lá, que toda manhã ele ia fora da aldeia e ia colocar o ouvido na terra, no chão, para escutar o que a terra tinha que dizer para ele fazer com a sua tribo. É uma profunda comunhão com a natureza. E o ser humano hoje vê a natureza como fonte de lucro, Então nós não somos donos da terra, a terra que é a nossa dona. Certo.